particularmente não gosto muito dessa expressão, eu acho que uma coalizão civil e militar sustentou aquele período, né? Mas de qualquer maneira foi se criando uma percepção no Brasil sobre a legitimidade do voto nulo. O auge desse período foram as eleições de 1970 e 1972. O sistema partidário brasileiro estava fechado em duas legendas apenas duas legendas. O MDB e a Arena. MDB e a Arena. A Arena com um partido organizado, né, um partido montado para carregar toda a capacidade de apoio e de legitimação civil na sociedade civil, perante a opinião pública que o regime militar conseguia angariar, né? Então os candidatos da Arena nas diversas instâncias, federal, estadual, municipal, disputavam as eleições para apoio, né, ao sistema oficial, e o MDB, também dentro do sistema oficial, capitalizava um sentimento de oposição que difusamente convivia com a institucionalidade vigente. Percebia todas as restrições e as impossibilidades de mudança por dentro do regime militar, por dentro da oficialidade política, né? E criava-se também, à época, alternativas de ação política. Essas alternativas de ação política tinham um dom de legitimidade, né? Tinha uma capacidade recursiva e discursiva de autolegitimação quase que automática, né? A partir exatamente daquela indagação. De que vale participar das eleições se o resultado eleitoral, primeiro, pode não ser obedecido e, em segundo lugar, se obedecido, pode não provocar mudanças. Né? As mudanças que alguma mensagem nas urnas viesse a serem colocadas. Então, em 1970, apenas para dar um exemplo, em 1970, as eleições gerais para o Senado, para a Câmara e para a Assembleia Legislativa, não tinha eleição nem para presidente da República e muito menos para governador de Estado. Não se elegia, eram nomeados, né? Para senador ainda havia eleição. Logo depois, em 1977, vai vir uma nova lei aí, chamada de eu não lembro o número da lei, e aí vocês me desculpem aqui, eu não tenho essa precisão jurídica do processo, mas politicamente o significado dela é o que interessa aqui, né? Em 77, depois diminui também a eleição para o Senado. A cada período, um senador será indicado, em vez de 3. Né? Ou em vez de se eleger 3, passa-se a votar em apenas 2. Ou, se tiver 2 cadeiras, vota-se em 1. Ou seja, que em cada eleição, o núcleo de poder do regime militar estruturava uma candidatura ou uma definição de um senador, sem eleição, sem nada. O chamado senador biônico. Né? Ele era inventado nos laboratórios lá do comando do regime político da época. Nas eleições de 1970, a abstenção foi de 27,8%, um momento de auge do desânimo, do desestímulo, do desencanto, da descrença, né? E também um auge da expectativa da ação política por fora do sistema institucional, dizendo que alternativas não institucionais eram viáveis. Então, a crise do regime político era muito mais forte do ponto de vista da sua legitimidade. Instituições ilegítimas, partidos flagrantemente ilegítimos. No entanto, as eleições aconteciam. Tem muitos estudiosos que dizem que a ditadura militar brasileira, né, a ditadura aqui no Brasil de 64, ela teve essa particularidade. Ditadura que procurava mobilizar a cidadania brasileira através de eleições, uma busca de legitimação da própria ditadura. Esse era o raciocínio mais rápido. O negócio é que dentro da oposição se fermentou uma estratégia também, uma complementalidade, né? Um meio de ação política de busca da redemocratização, apesar de todos os problemas e emblemas autoritários, repressivos, restritivos, ditatoriais que o sistema político vivia. Então, se o MDB era o partido, dizia-se na época que a Arena era o partido do sim, senhor, né, para o comando militar. E o PMDB, que era de oposição, meio envergonhado, dizia apenas sim. Fala mais alto, sim. Porque se dissesse não, as pessoas eram caçadas. Os políticos eleitos perdiam o mandato.
caso o grau de protesto na atuação parlamentar, nas políticas econômicas, na mobilização e de organização de sociedade civil, algum governante que utilizasse o poder, pequeno poder conquistado nos municípios, nos mandatos parlamentares, para contribuir com a organização dos grupos civis, eles eram caçados sumariamente. Às vezes até recebiam a pecha ou de comunistas ou de corruptos, embora muita gente tenha sido caçada sem ter nada a ver com o peixe. Havia uma história muito conhecida, e aqui em Goiás foi conhecidíssima, né? De que as brigas de província, as brigas paroquiais, utilizavam-se muito, né? Os interesses nessas brigas locais, utilizavam-se muito desse pretexto da política nacional repressiva para acusar o opositor local, o opositor regional. Aqui na nossa universidade tivemos muitas cassações, nas nossas faculdades aqui, de colegas que apoiavam a ditadura, né, e utilizavam-se disso para acusar os seus opositores locais. Como em toda faculdade, em todo departamento, nós temos nossas pelendas, nossas polêmicas e controvérsias, né, mas havia muito disso, né, pretextos para o autoritarismo. Muita gente se beneficiou de maneira mesquinha do autoritarismo. Voltando aos números. Nessa época, então, não bastasse a abstenção, não, vamos votar, vamos desmoralizar o regime político, né, votando. Como? Votando nulo. Então foi a época de maior densidade programática e pragmática e efetiva do discurso do voto nulo no Brasil. Não se tem outro período, né, outra época eleitoral que o voto nulo ganhou de maneira tão extensa, né, numa época em que o debate era tão fechado e proibido, que causava temor e a oposição encolhida, escondida, até mesmo clandestina, em alguns casos, né, de ação clandestina, mas mesmo assim, o voto branco, se houve 27,8% de abstenção, para a Câmara Federal, o voto branco chegou a 19% e o voto nulo a 7,3%. O total disso aí deu 54,1%. Para a Câmara Federal, né, que era a casa maior da representação popular. Né. Para a Assembleia Legislativa de Goiás, 27,8% de extensão, é claro, mas 13,3% de voto branco, 6,7% de voto nulo. Eu tenho aqui uma sequência das eleições de lá para cá. Passamos, para andar mais rápido, para a eleição de 82, a abstenção caiu de 27,8% para 23%. A eleição para o Senado foi 8,7% de voto branco e 2,8% de voto nulo. 10,8% de voto branco para a Câmara Federal e 3,5% de voto nulo. 11,2% de voto branco e 4% de voto nulo. Chegamos numa situação em 2010, na última eleição geral aqui, regional para governador, né, aonde, assim, depois da Constituição de 88, e com o retorno de uma certa normalidade da democracia eleitoral no Brasil, já com muitos direitos reconquistados e em plena vigência, aonde os temas da cidadania, passando por discussões abertas e todas as vantagens dos confrontos de interesse que a democracia oferece, plenamente realizados no Brasil, as instituições funcionando, a Polícia Federal fiscalizando e investigando, inclusive pessoas ligadas ao poder, recuperou esse papel e essa dignidade na própria Polícia Federal, né? As ações militares e outras, né, passaram a ficar com as suas funções pretorianas originais, né, bem digeridas e convivendo bem com as demais instituições subordinadas ao poder civil, que voltou a ser eleito desde 1989 no plano federal e também nos governos estaduais. Então, dentro da democracia, criou-se aquilo que se chama de uma rotina da democracia. E toda rotina da democracia, ela cria, né, ela necessita que de tempos em tempos ela dê uma balançada em si mesma, nos modos de convivência política entre os grupos e do Estado com os seus cidadãos, né, para que essa rotina não se transforme em fadiga democrática. As eleições são um pouco para isso. Das várias funções que tem as eleições, também servem para isso, né, para colocar em dia as críticas, as questões, as diferenças, promover a alternância onde for possível, para que o poder econômico mostre as suas caras e a sociedade possa
conhecê-las melhor, para que sejam denunciados casos de corrupção, para que as impossibilidades que os demagogos prometem sejam desmascaradas, né? E para que os projetos novos de mudança social e de reestruturação institucional do país e de renovação da cultura e dos traços gerais de comportamento que envolvem desde a organização da família, ao Código Civil, à lei do casamento, à união civil de homossexuais, a questão do aborto, e etc, etc, as eleições que isso possa ser colocado abertamente. As pessoas entrem em atrito. E que a gente possa aprender, e esse é o grande aprendizado desse período nosso, né? Que a democracia não é um regime de harmonia, né? De bem viver, e nem tem essa obrigação conceitual de garantir isso. A democracia é como um regime político que permite a expressão do conflito, dos contraditórios, e que estes possam ser negociados, né? Possam gerar consensos dentro de regras estabelecidas de maneira legítima. Então, a democracia é mais nesse aspecto, não de resolver a vida de ninguém em princípio. A democracia nos modelos ocidentais, ela continua acontecendo em sociedades que são desiguais. Não compete ao processo institucional, né, resolver questões da desigualdade, da pobreza e das mazelas do país, que tem origem em outras instâncias, em outros níveis. Agora, compete ao sistema político assegurar as condições e as oportunidades de participação para que o protesto seja levado. E aí, voltando às eleições, entre os vários momentos em que isso tem legitimidade, voltou a ter legitimidade, uma carga muito importante disso são os momentos eleitorais. E a nossa prática, né, o nosso regime federativo, prevê que no plano municipal, como estamos agora em 2012, né, isso seja colocado no âmbito das gestões municipais. E normalmente também, como nenhum município vive isoladamente do restante do país, as questões municipais elas são permeadas pelo debate nacional, pela cultura política nacional que se forma. E outra vez, a cultura política nacional nesses últimos anos está sendo essa, né? De um conhecimento um pouco mais aprimorado, mais bem informado, mais crítico, né? Dos problemas de gestão institucional que são inerentes à nossa tradição republicana, aos defeitos dos nossos costumes republicanos. Dos nossos, como eu digo, nossos, porque também somos participantes desse processo, mas eu gosto de dizer que mais das nossas elites, né? É mais adequado dizer assim. E de um tempo para cá, eu tenho a impressão que quando o primeiro presidente da República é eleito nesse período